Olá a todos, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, do Theodor Dalrymple, Invasivas Admiráveis, e o subtítulo é Como a Psicologia Subverte a Moralidade. Esse nome aqui é um pseudônimo do Anthony Daniels. Ele é um médico psiquiatra inglês e ele ainda atua como psiquiatra em Londres, e ele já escreveu vários livros. Nesse livro aqui, ele basicamente faz críticas à psicologia moderna. Então, em linhas gerais, ele vai criticar como a psicologia se coloca como a salvadora do sofrimento humano. Então, e ele escreve com muitas tiradas irônicas. Ele vai começar criticando algumas teorias, como todas elas propõem acabar com o sofrimento humano. Porém, ao mesmo tempo que esse monte de teoria propõe isso, tá aumentando o número de uso do antidepressivo, né? Cada vez mais as pessoas estão tomando o antidepressivo. E aí a crítica vai se estender do behaviorismo, freudismo. Então, para o Dalrymple, ele vai falar que se a se a psicanálise tivesse sido inventada por homens na época das cavernas, a humanidade ainda moraria nas cavernas. Em síntese, por Dalrymple, a psicanálise baseada no autoconhecimento, ela alimenta ainda mais o egoísmo na sociedade humana, na sociedade moderna, né? Então, quanto mais a pessoa fala sobre si mesma, mais ela corre o risco de criar uma personagem. E aí ela vai acreditando nessa personagem, porque, assim, o ser humano, ele tem dentro dele uma... Ele tem coisas dentro dele que ele jamais revelaria para ninguém, nem para ele mesmo. Então, na psicanálise, há um auto-engano, e até tem um trecho dele aqui que eu vou ler para vocês aqui. Recentemente, me enviaram para análise um livro de autoria de uma mulher que esteve em análise durante 20 anos, com 4 ou 5 sessões semanais, totalizando cerca de 4.000 horas. 4.000 horas falando de si mesma. Nota 10 para a perseverança, mas não para o assunto. E aí ele vai alegar que conforme a pessoa vai fazendo essas análises, seria uma terapia, né? Ela pode ser que a pessoa se torne obcecada por ela mesma. Então ela vai estender isso para a vida, assim, ela vai falar só sobre ela mesma, ela vai criar uma persona, digamos assim. E depois de ler essa parte aqui, eu fiquei pensando, tem várias pessoas que eu conheço, assim, no meu ciclo de convívio, que realmente essas pessoas só falam sobre elas mesmas. Não sei se elas fazem algum tipo de terapia, mas fica assim. Eu até me peguei me observando para ler, né? Se eu não fico falando só sobre mim mesmo. Basicamente, a pessoa seria a chata do rolê, assim, tá só falando sobre ela mesma. E o autor aqui, ele chega a comparar a psicologia e essas teorias como seitas, como religiões. E ele vai comentar também sobre um experimento que alguns cientistas fizeram aqui, com base na teoria behaviorista, que ensina pombos a jogar tênis de mesa. E aí ele vai chegar à conclusão que os pombos podem aprender a jogar tênis de mesa, mas eles nunca chegarão a comemorar a vitória, porque eles não sabem o significado do jogo em si, né? Eles podem aprender a bater a bolinha ali, mas eles nunca vão aprender o real significado daquilo.
E aí é tipo papagaio, né? Eu fiz o paralelo com o papagaio, que fala, mas não sabe o significado das palavras que ele fala. Só que, para os cientistas que fizeram esse experimento, digamos assim, a conclusão que eles chegaram é que o ser humano é apenas o estímulo e a resposta. E aí ele vai argumentar que não, ele não nega esse comportamento condicionado, mas ele vai falar basicamente assim: o ser humano não é um pombo. Então ele critica todas as teorias que prometem ter descoberto o âmago do ser, a alma humana, que acontece com bastante frequência. E porque de vez em quando aparecem teorias psicológicas aí, né, alardeando que descobriram grandes coisas para a compreensão humana. Então ele não nega que essas teorias tiveram realmente avanços na área da psicanálise, só que não pode explicar a mente humana, a totalidade da mente humana a partir de uma abordagem só. E aí ele vai escrever aqui que em dado momento que o behaviorismo tratava a vida humana como se fosse um caso vastamente expandido de aracnofobia, num laboratório lá. E essa teoria é mais uma que pretende explicar a história a partir de um ponto de vista só. Como aquelas teorias que dizem que, por exemplo, a história humana se resume à luta de classes sociais. E aí, o que essas teorias fazem é a tentativa de explicar o ser humano e toda a história por esse viés, né? Que é um reducionismo. Ele vai contar aqui a história de um rapaz chamado Phineas Gage, que a história é basicamente assim, que o rapaz era calmo, sossegado, mas ele sofreu um acidente, e aí nesse acidente uma barra de aço atravessou o cérebro dele, o crânio, e aí supostamente a partir daí esse rapaz mudou de personalidade. Ele vai dizer aqui que essa história é contada nos manuais de psiquiatria do mundo, ali nos manuais de psiquiatria e psicologia, para defender que cada parte do cérebro é responsável por um tipo de comportamento, por um tipo de humor, assim. Só que daí ele vai falar pra gente que essa história nunca foi provada verdadeira. Então, não sabe se o rapaz realmente existiu, se realmente ele tinha uma personalidade, depois mudou. E aí ele vai falar que essa história virou um mito fundador dessa área para exemplificar, e ele fala que é para diminuir o ser humano. É porque as questões morais seriam áreas cerebrais, então você só tem a moral porque uma parte do seu cérebro está ali. Se você isolar aquela parte, a moral deixa de existir. E aí ele vai falar aqui também sobre a terapia comportamental cognitiva, que ele vai falar que funciona só em alguns casos, mas que, né, novamente, não é a cura para o sofrimento humano. Ele conta pra gente também num capítulo sobre os transtornos que estão aumentando de tempos em tempos, transtornos psiquiátricos, e à medida que eles são conhecidos, que ele vai chamar isso de efeito Werther, que é fazendo alusão àquele livro lá do Goethe, dos sofrimentos do jovem Werther, né? Que o Werther tira a própria vida. E aí, na história, na época que esse livro foi lançado, ele foi até proibido nos países da Europa, porque vários jovens resolveram fazer igual o Werther e acabar com a própria vida. Então, após isso, né? Então ele vai falar que esse aumento pode ser esse efeito. E uma das coisas muito interessantes desse livro também é que ele vai usando a literatura para demonstrar que ele usa o Werther. E aí tem um capítulo que ele vai falar sobre a questão da luta para tratar esses transtornos como se fossem doenças físicas, para equiparar, né, transtorno psicológico
a doença física, inclusive no sistema de seguridade social do governo. Aí até ele vai escrever assim aqui: "O governo simpatiza com esse empenho, pois isso não só cria uma nova classe de dependentes, como também minimiza a taxa de desemprego. Uma pessoa doente não está desempregada, está doente. A maneira mais fácil de reduzir o desemprego, portanto, é a canetada do médico." Então, e aí ele vai questionar o aumento dos diagnósticos psiquiátricos, que assim, que qualquer coisa é um diagnóstico. E aí, se por um lado aumenta, quem realmente tem o transtorno grave é deixado de lado. Ele vai citar aqui a esquizofrenia. Que daí a pessoa que realmente tem esquizofrenia grave, ele vai morar na rua, embaixo da ponte, vai ficar ali com transtorno e ninguém vai dar a mínima. E aí ele vai falar que agora, em vez da gente acreditar na astrologia, a gente acredita na psicologia. Outra coisa aqui é a questão do vitimismo. É que nessas terapias, nessas teorias, é dito que não pode julgar moralmente a pessoa. E aí todo mundo é tratado automaticamente como uma vítima. E tem o sofrimento universal ali, que seria a vítima do sofrimento universal. E aí eu lembrei que quando a gente viu sobre o feminismo, no livro Autópsia do Feminismo, a gente viu sobre aquele sofrimento universal feminino. Que todas essas teorias, essas ideologias, elas precisam de uma vítima e precisam desse sofrimento. Então elas vão alardear que elas vão acabar com esse sofrimento. E aí ele vai dizer, né, que nessa de colocar como todo mundo como vítima, vem essa questão do auto-perdão, que a pessoa tem que aprender a se perdoar. E aí ele vai dizer assim, no caso, quando a pessoa chega falando: "Ah, eu estou aprendendo a me perdoar", então ele vai dizer: "Aprender a se perdoar é aprender a agir sem escrúpulos, como forçar o próprio rumo sem se importar com as outras pessoas, como, de fato, se tornar um psicopata." E aí, assim, nessa questão de aprender a se perdoar e a se colocar como vítima, vem a autoestima. E assim, né, ele vai dizer que ninguém pode dizer que qualquer conquista humana foi devido à autoestima de alguém, né. Então a autoestima seria uma vaidade. E ele vai citar a peça, mais uma vez fazendo referência à literatura, ele vai citar a peça Coriolanus, do Shakespeare, que por causa da autoestima desse personagem, ele acaba morrendo, né. E aí, na opinião do Dalrymple, ele não morreria se ele não tivesse essa autoestima. E aí ele vai dizer, assim, que as pessoas ruins estão cheias de autoestima, e a autoestima pertence a uma psicologia do eu verdadeiro. Esse eu verdadeiro, ele pode ser qualquer coisa. Só que nesse caso, ele é sempre usado para justificar o mau caráter, a má conduta. Então, ele vai dizer que o mau comportamento é excepcional e sempre tem uma explicação psicológica. E aí daí eu lembrei, lendo isso, que realmente, assim, quando a gente vê uma notícia, por exemplo, que o fulaninho lá cometeu um crime, seja lá qual crime foi, vai botar de qualquer lugar especialistas já justificando esse crime, seja ele qual for, e vai botar especialista também, dando até diagnóstico psicológico. Não, ele fez isso porque ele tem transtorno mental. Então isso é meio que como se isentasse a pessoa de culpa, né. E aí, nisso volta o eu verdadeiro, porque, tipo, a pessoa vai falar: "Não, eu fiz isso, mas eu estava fora de mim, o meu eu verdadeiro não é esse." Então, e aí nisso ele vai citar um jornal
em 2014 sobre um criminoso. E o título dessa matéria que ele cita aqui é era assim: "Quem conhece o verdadeiro fulano?". Tem o nome ali da pessoa. E aí ele vai colocar que nessa matéria eles vão questionar, tipo: "Não, mas quem era o fulano?". Aí ele vai colocar que o fulano era um bom aluno, que o fulano era um bom filho, que o fulano era quieto, era estudioso, não sei o quê. Só que quando você vai ver o crime, ele tirou a vida de 4 pessoas. E aí ele vai questionar, né, quem era o verdadeiro fulano, o que cometeu os crimes, ou bom aluno, bom filho, etcétera. Então, e daí lendo esse capítulo, eu até concluí, né, que não tem como existir um eu verdadeiro, porque o ser humano vive em tensão, né. Dentro de nós existe aquela tensão que alguns falam que é a briga entre o espírito e a matéria, ou como Platão conta naquele mito que dentro do ser humano tem 2 cavalos, 2 cavalos e um cocheiro. E aí um cavalo é razão e é racional e o outro é irracional. E aí a gente tem que aprender a domar esses cavalos, né. Então, é assim, só que na no até ele vai chamar essas teorias de psicologismo, né. Então assim, também baseado nessa doutrina do eu verdadeiro, vem a questão da reabilitação de criminosos. Por quê? Como essa teoria sempre pressupõe que o eu verdadeiro é bom, é basicamente aquela história, né, de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, como essa teoria sempre vai pressupor que o eu verdadeiro é bom, então o mal é sempre justificado por razões psicológicas. E aí vamos reabilitar todo mundo, porque por mais que ele tenha cometido atrocidades, no fundo, bem lá no fundo, o eu verdadeiro dele é bom. E aí ele vai escrever que isso não deveria, né. Até tem um trecho aqui que ele fala, que é a noção de reabilitação, que na verdade, assim, a ideia de que nenhum homem intencionalmente faz o errado, pois se soubesse o que é certo, ele automaticamente faria, foi substituído pela ideia de que nenhum homem saudável faz o errado. E aí ele coloca, né, a punição terapêutica é compatível tanto com a leniência mais absurda, quanto com a severidade mais revoltante. E então, e é aí assim, essas ideias para descobrir o âmago do ser, teve a descoberta da neuroquímica, que é que e aí a partir disso, essas químicas cerebrais, supostas químicas cerebrais são usadas para tudo. De novo, principalmente para justificar o mau caráter, mau comportamento. E aí, após essa descoberta dessas químicas cerebrais, foi que surgiram as drogas supostamente antidepressivos, que é os inibidores seletivos de receptação de serotonina. E aí, conforme eu fui lendo o que ele fala aqui, eu até lembrei da Soma, do Admirável Mundo Novo, né, do livro. Porque, assim, é como se não de novo, é como se não houvesse mais infelicidade humana a partir desses remédios, né, dessas drogas. Ninguém mais fala que está infeliz, tudo virou depressão. Qualquer coisa, tipo, morreu o primo, "Ah não, toma um remedinho ali que passa a dor". E é isso aí. Ele até fala que se o Hamlet tivesse sido escrito nos dias de hoje, o final da história seria outro, porque todo mundo ali ia tomar o remedinho, e aí todo mundo ia sobreviver. Tipo, o luto do Hamlet pelo pai, né, era só tomar
sei lá, um desses remédios aí, um desses antidepressivos que já ia passar. E ele diz também, né, que na verdade não se tem um conhecimento sobre como essas drogas agem de fato, né. Então, e aí virou desculpa que agora sim, né, igual o verdadeiro eu, que tinha a desculpa lá: "Não, o meu eu verdadeiro jamais faria isso". Agora eles falam: "Não, não sou eu, é o meu neurotransmissor que não funciona direito". E aí, nessa onda aqui, o próximo os eh, a próxima dessa teoria para justificar isso é o gene. Não que o gene não exista, assim como essa questão das químicas cerebrais, isso tudo realmente existe de fato, só que não para justificar mau comportamento, né. E aí o gene, que também é usado para justificar mau caráter. Aí ele usa como argumento aqui essa questão da genética, que tem muitos que justificam, "Não, eu só fiz assim por causa da minha genética". E aí ele vai escrever aqui, as taxas de aumento de dependentes químicos em determinados locais, que na década de 50 tinha X dependentes químicos. Aí vamos supor, nos anos 90 tinha outro X. E a população daquele local não mudou, então não tem a ver com genética. Assim como aumento da taxa de criminalidade também não tem a ver com gene, né, com genética. E aí, assim, tem também aquela ele vai falar aqui também sobre a questão de que descobriu-se, supostamente de novo, que tem uma parte do cérebro que comanda cada coisa. Então, é como se quando alguém executasse uma tarefa, acende uma parte do cérebro. Tipo, eu mexo a minha mão, vai acender uma determinada parte do meu cérebro. E aí, a partir daí, eles concluíram que é só desligar aquela parte do cérebro. Vamos supor, se ele vai dar o exemplo aqui. Se eu penso na minha mãe, e aí isso, uma determinada coisa sobre a minha mãe. E aí uma parte do meu cérebro acende, eles vão entender que se eu tirar essa parte do meu cérebro, eu vou esquecer da minha mãe, vamos supor assim. Porque, né, eles vão achar que é essa parte do meu cérebro que está associada à minha mãe, tudo que eu sei sobre a minha mãe. Então, e aí virou de novo uma desculpa. Essas desculpas são as evasivas do título. Daí ele coloca aqui como evasiva, né? Então virou uma nova evasiva, uma nova desculpa. "Ah, não foi eu, foi meu cérebro". Então, e aí ele vai explicar que, nesse caso de fazer o escaneamento do cérebro, né, para acender determinadas partes, só funcionam para doenças específicas neurológicas, mas não para tudo como eles dizem que é, novamente. E aí essa crítica vai se estender ao darwinismo também. Que é mais uma teoria que vai tentar explicar o âmago do ser. Novamente, não, agora descobri tudo sobre o ser humano com essa teoria. Então, e baseado nisso, novamente ele vai falar dessas teorias genéticas, que são, de novo, uma desculpa, né? E aí ele começa dizendo, por exemplo, dessa questão da teoria genética, né? Que eles usam o darwinismo para justificar. Então tá, assim, os homem e mulher são geneticamente idênticos. Aí ele fala que não, porque uma coisa geneticamente idêntica à outra é a mesma coisa. Então já é quase que uma manipulação linguística ali no meio também, né? E aí a biologia é usada como moral, né, no caso. E aí ele vai concluir que a literatura, na verdade, ajuda mais a conhecer a alma humana do que essas teorias, do que a psicologia. E aí ele faz, né, as citações às obras literárias, né, ele vai fazendo várias citações aqui ao longo do livro, e é essa conclusão, de que a literatura
ajuda mais a conhecer sobre a alma humana do que a psicologia. E eu cheguei à conclusão, né, depois de ler, que assim, se tudo é determinado por isso que ele chama de evasivas, seja a genética, seja os neurotransmissores, seja comportamento condicionado, tudo isso são tentativas mal feitas que, na verdade, colocam o ser humano em caixinhas, né. Encaixa cada um numa caixinha, numa gavetinha e acaba negando, e essas ideologias, em última análise, elas acabam negando a moral, elas acabam atacando a ideia do livre-arbítrio, tipo, você não tem livre-arbítrio, você é só um ratinho ali no laboratório que é mais ou menos isso, né. E aí o que sobra é o hedonismo, né, tipo, vamos todos viver sem sofrimento, vamos só viver materialmente, né, e ao mesmo tempo viver sem propósito, sem emoções, ser uns robôs ali paralisados e qualquer coisa toma um remedinho lá, igual a Soma do Admirável Mundo Novo, e tá tudo certo. Eu não sou da área de psicologia, tudo que eu falei foi com base nesse livro aqui, e por hoje era isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Até a próxima.